desculpar com vocês por qualquer eventual deslize, qualquer falha, porque eu inadvertidamente, né, em razão de ser um espírito distraído, eu anotei o dia da palestra para a semana que vem. E aí vim para cá, sem lenço, sem documento, como dizia Caetano Veloso. E aí o Luiz Cláudio me recebeu à porta e falou, o palestrante chegou. Eu falei, quem é o palestrante? Não é você, sou eu. Pois é, sou eu. E aí, sem nada, né, me socorri com o Evangelho segundo o Espiritismo, fui lá ver onde é que tem a porta estreita e vamos lá, vamos tentar levar para vocês esse tema. Em razão desse meu descuido, é por isso que eu estou já antecipadamente trazendo o meu pedido de desculpas por qualquer deslize, né? Eu orei assim antes de começar, pedindo aos nossos mentores espirituais que não permitam que eu deslize, né, ou que eu diga qualquer coisa contrária à moral evangélica. Eu espero que eles possam me auxiliar nisso, porque na parte que me cabe eu vou procurar vigiar minhas palavras. Bem, a porta estreita é uma passagem contida no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Tem a parábola do festim das bodas, que começa aqui, mas ela é um pouco complexa e, na verdade, o objetivo de eu falar para vocês hoje não é necessariamente esclarecer o conteúdo dessa parábola, né? Mas, de um modo geral, ela diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Os muitos chamados se referem efetivamente àqueles que percebem a necessidade da evolução. Então, muitos são chamados a essa evolução, mas nem todos aceitam, nem todos percebem, nem todos concordam. Então, poucos os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que, em vez central de tudo isso, na verdade, a gente sabe que é a nossa melhora, a nossa condição espiritual mais elevada através das sucessivas vidas aqui na Terra, encarnados no corpo físico, né? Nesse momento, eu sou o Paulo, a Vina, mas na realidade é só uma passagem, é só uma roupa que a gente veste nesse momento. A reencarnação, como nós sabemos, ela é necessária para que a gente possa se aperfeiçoar, que a gente possa evoluir, né? A cada etapa que a gente vem à Terra, dentro de um corpo, nós vamos avançando um pouquinho mais, subindo mais um degrauzinho no caminho da evolução. Uns mais, outros menos, alguns permanecem do modo que estão, o que a gente chama de estacionários, né? Mas, de modo geral, nenhum de nós retrograda moralmente, né? As nossas condições são diversas, mas, na verdade, o aspecto moral que nós conquistamos, ele é mantido e só vai se aperfeiçoando, né? Então, quando se fala em porta estreita, que nem todos passarão pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, isso se refere ao aspecto de que as facilidades da vida, elas nos desviam, às vezes, ou muitas das vezes, do nosso objetivo maior, que é buscar exatamente esse caminho evolutivo, é nos tornarmos pessoas melhores através de toda essa vivência. E por óbvio que quando a gente está encarnado, nós sempre ficamos assim encantados com a vida material, com todos os aspectos que a vida material nos oferece. E encantados por esses aspectos da vida material, a gente deixa de buscar o caminho evolutivo e a gente negligencia com as condições que nos são oferecidas para que nós possamos verdadeiramente evoluir. É claro que isso faz parte de todo um processo, né? A gente não está aqui, evolui da noite para o dia, se torna uma pessoa ótima, maravilhosa e vai merecer uma encarnação melhor no outro.
Isso é uma coisa que vai crescendo dentro de nós de acordo com a nossa compreensão, com a nossa evolução, com aquilo que a gente consegue compreender acerca desses ensinamentos de Jesus. A obra de Jesus, a obra que eu digo, são os conceitos que ele nos trouxe e que foram passados para os evangelhos, né? O cerne da questão toda chama-se amor, né? Todo o evangelho, todas as lições que Jesus nos trouxe, elas têm como único objetivo a que a gente possa verdadeiramente aprender a amar, mas amar integralmente, amar na acepção da palavra, né? Não amar seletivamente, né? Aqueles que a gente tem mais próximos, nossos parentes, nossos amigos, aqueles que compartilham a vida conosco, né? A gente ter amor às pessoas é uma coisa bastante natural. Mas você ter amor, esse amor que Jesus falava, por qualquer ser vivente, é uma dificuldade maior. Esse amor que Jesus fala que a gente deve ter por qualquer ser vivente, qualquer obra da criação, qualquer forma de vida, não só o homem, mas os animais, os vegetais, todo esse planeta que a gente aqui vive, isso faz parte de todo um contencioso de amor. E a gente só evolui pelo amor, é isso. E muitos de nós vêm à Terra, cumprem as suas condições materiais e vão ou não à igreja, muitos se confessam ateus, outros acreditam numa força, mas sem nada assim muito definido, né? Há aqueles que frequentam as instituições religiosas, as casas espíritas, os templos, né? Mas por um hábito, sem necessariamente guardar em si a compreensão do que estão fazendo ali e qual a necessidade premente que se oferece naquele momento, né? Alguns despertam interesse por estudar, né? A gente sabe que a casa espírita, como outras instituições religiosas também, oferece a todos a possibilidade de estudar. Mas estudar significa, sobretudo, aprender, compreender, né? Que é uma diferença assim, fundamental entre você aprender e entre você compreender. Eu aprendo uma coisa, mas eu compreendo essa coisa, eu compreendo o sentido que ela me oferece, né? Eu só aprendi. Se eu só aprendi, praticamente eu só decorei e não aprofundei o meu nível de conhecimento naquilo que me foi passado. E via de regra, quando a gente só aprende, nós temos dificuldade em administrar a nossa evolução através dos nossos atos, dos nossos compromissos aqui nessa vida terrena. Há uma passagem no livro, se eu não me engano, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, em que a passagem é que ele sonha, e nesse sonho ele se encontra com Jesus, e Jesus estava triste, e ele pergunta: mestre, por que estás triste? E Jesus responde: eu estou triste porque os homens me ouvem, mas não me compreendem. Exatamente isso. A gente não consegue ter a compreensão, o significado do que seja esse amor que Jesus nos colocou como condição essencial à nossa evolução. A última vez que eu fiz um estudo aqui, eu falei sobre o ponto de vista da vida material, o ponto de vista da vida espiritual. São situações distintas, né? Se a gente olha a vida pelo aspecto da vida, do ponto de vista da vida material, a gente vai amealhar patrimônio, amealhar bens, tesouros, se dedicar a uma vida laboriosa, uma vida até honesta, né? Porque não se enriquece somente pelo equívoco, mas se enriquece através de um trabalho honesto, se tem uma condição satisfatória pelo trabalho honesto, com certeza.
Mas o fato de ser honesto, de elaborar, de conquistar as suas próprias coisas, é um mérito, mas não é uma característica tão acentuada na evolução se você não compreender o porquê de você, naquele momento, poder desfrutar daquela condição da vida material. Porque Jesus mesmo nos fala que tesouros de bens móveis e imóveis é um empréstimo que nós recebemos. Um empréstimo que nós recebemos para que nós possamos, com eles, aprender sobre o desapego, o desprendimento, a prática da caridade. E se a gente não se sai bem disso, a gente, por certo, futuramente, terá que aprender a ter esse tipo de convivência, de modo que a gente efetivamente possa ter isso nas mãos, sem que isso seja um objeto de descontrole ou um objeto de nos levar a grandes equívocos, né? A ninguém é vedado ter a posse de bens materiais, muito pelo contrário. Todos podem ter, ninguém precisa, eu sempre digo isso, levar uma vida franciscana para evoluir, né? Porque, na verdade, você pode fazer bom uso dos seus bens, ajudando aqueles que não têm, distribuindo, né? Facultando a que as pessoas possam ter alguma condição material melhor satisfeita, né? Então, se você olha a vida sob esse aspecto, você tem a condição material, mas também tem a preocupação com a vida espiritual. Você está fazendo a caridade, você está conseguindo galgar um degrau a mais na sua evolução. Agora, se você acredita somente nessa existência e que depois você vai desencarnar, vai morrer, vamos dizer assim, e Jesus vai te buscar algum dia e você vai amealhar tudo que seja possível nesse momento, é um ponto de vista seu no aspecto material, mas é um ponto de vista também de quem prefere atravessar o caminho largo, né? Porque o caminho estreito, a porta estreita a que Jesus fala e que o Evangelho alude, é exatamente o enfrentamento dessas dificuldades para que a gente possa evoluir, né? Se nós ficamos presos a esse aspecto da vida material, procurando cada vez mais ter a posse de bens, nós restringimos o nosso horizonte àquela situação fática. E o que acontece? E quando a gente perde alguma coisa, você se assemelha a uma criança que perdeu um dos seus brinquedos. E você não, nesse momento, você está tão envolvido com a sua perda material que você não consegue vislumbrar o que a vida te oferece a futuro pelo crescimento espiritual. Você fica preso naquele círculo vicioso. É óbvio que essa noção toda, perceber que isso acontece, isso faz parte de um esforço pessoal de cada um de nós, através do estudo, através da compreensão daquilo que o Evangelho nos oferece. O Evangelho é rico em todas as situações, em todas as oportunidades, para que nós possamos verdadeiramente aprender a evoluir. É preciso que a gente possa perceber qual a nossa necessidade premente nesse momento. É óbvio que a gente sabe que a nossa estada aqui ela é limitada pelo número de anos, porque o nosso corpo físico ele tem um tempo de validade, né? Eu não conheço ninguém que tenha vivido 150 anos, nunca ouvi falar disso, ou 200 anos, né? A gente sabe que a gente tem um patamar médio aí de vida aqui na Terra. E isso, em termos espirituais, é muito pouco, porque no plano espiritual o tempo é relativo, né? Tem aquela história de um estudo, eu já fiz até um estudo aqui sobre isso, que diz que o tempo cósmico, 0,005 segundos, quer dizer, menos que um segundo do tempo cósmico, equivale a 70 anos da vida aqui na Terra. Ou seja, a gente encarna, vive 70 anos, vai embora, é como se tivesse passado muito pouco tempo. Então, a gente tem, quando está
muito envolvido com as questões da vida material, a gente tem essa visão acanhada, né, de querer viver, de ficar bem, de juntar coisas, né, durante 70, 80, 90, 100 anos, né? E de repente tudo isso acaba, porque quando a gente desencarna, nada disso vai com a gente, tudo fica aqui na Terra. O que nós podemos levar na nossa bagagem de riqueza são as coisas. Do ponto de vista espiritual, a gente vai perceber o quão importante é a gente procurar atravessar a porta estreita. Porque nós todos somos seres em evolução. Todos nós estamos evoluindo. E se por uma contingência qualquer, nessa existência, a gente não consegue fazer tudo aquilo que nós nos propomos, porque antes de encarnar, algumas proposições são nossas, outras são compulsórias, mas algumas proposições são nossas, e a gente chega aqui e acaba não cumprindo, a gente tem aquela mala pesada das coisas incumpridas que nós vamos carregar para, posteriormente, resgatar. Isso se dá no aspecto moral, no próprio aspecto físico, né? Que nós sabemos que, enquanto encarnados, nós temos um dever em relação ao nosso corpo físico. Nós devemos cuidar desse corpo físico, porque ele se destina a que a gente possa cumprir essa etapa, fazendo tudo aquilo que seja necessário para que a gente possa evoluir, né? Quem consegue fazer tudo isso é conhecido como completista, né? Mas a gente sabe também que a maioria de nós não completa, né? São poucos aqueles que podem ser classificados como espíritos completistas, né? Espíritos que, quando a gente está aqui, por exemplo, e que se envolve com as paixões da vida e comete alguns atentados contra nosso corpo, né? Porque a gente às vezes bebe demais, fuma demais, pratica sexo demais, tem compulsão pela comida, come em excesso, né? Tudo isso prejudica o nosso corpo físico. Nosso corpo físico fica grandemente prejudicado por com que nosso corpo físico se deteriore, muitas vezes, antes da hora apropriada para o nosso desencarne. É óbvio que a vida, como eu já disse, falei ainda há pouco, ela não precisa ser franciscana. Claro que você pode tomar um vinho, pode comer alguma coisa que você goste, pode fazer sexo dentro do patamar que seja saudável, você pode comer regradamente. Nada disso é proibido. A gente não pode entrar no campo da proibição de que, por exemplo, que fumava muito e que o seu perispírito ficou marcado por alguma lesão decorrente do cigarro, quando reencarna, pode ter enfisema, pode ter tuberculose, pode ter asma, qualquer coisa, para poder purgar aquilo e se livrar dessa complicação. Não há nenhum ato nosso que não seja passível de retificação, né? Não há nada que a gente faça que não possa ser corrigido, que não possa ser consertado. Mas quem conserta somos nós mesmos, através das escolhas que nós fazemos. Então, quando a gente roga a Deus que me tira desse sufoco, Ele não vai tirar você do sufoco. A nós compete fazer. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, pretendendo, claro, entender o que significa essa pluralidade de existência através da reencarnação, estamos aprendendo ainda, né, esse caminho, estamos ainda procurando compreender como é que isso se processa. E se processa dessa forma que eu falei para vocês. Nós nascemos iguais, né, e vamos evoluindo até que a gente possa atingir um patamar que nos permita não mais estar aqui nesse planeta. A gente sabe que tudo é evolução nessa vida. Tanto os planetas, que são todos habitados, eles têm a sua evolução, quanto nós, que aqui estamos encarnados, também passamos por esse estágio. Nesse momento, por exemplo, a gente está no planeta
que vem saindo da era de provas e expiações e estamos entrando na era da regeneração. O planeta vem evoluindo em relação à psicosfera dos que aqui habitam. A psicosfera é o conjunto do pensamento de todos aqui que habitam esse mundo. Quando pensamos em alguma coisa, nós lançamos para a psicosfera esse nosso pensamento, que vai formando todo esse complexo global. Então, a nossa psicosfera, na época da quase terminada era de provas e expiações, era uma psicosfera muito envolvida com equívoco, né? Com a porta larga, né? Muito envolvida com esse aspecto. Como a gente está evoluindo por uma necessidade natural, e o planeta também, a gente colocando agora o pé na era da regeneração, durante todo esse período da era da regeneração, a psicosfera vai se modificar. Ao final da era da regeneração, a psicosfera terá se modificado de molde que a supremacia aqui na Terra das ações, ela será a do bem. A do equívoco será menor. Na anterior era o contrário. A do equívoco era maior do que aqueles compromissados com o bem. Então o planeta evolui e nós também. Mas a necessidade da nossa evolução está intimamente ligada ao que a gente possa compreender das lições de Jesus. Daí a necessidade da gente procurar se ilustrar, procurar estudar e, sobretudo, compreender, né? Aqui, o passar de ano, não é chegar lá no final e repetir tudo que aprendeu, não. É compreender, trazer dentro de si verdadeiramente as lições de Jesus, entender o que é o amor, né? E para você entender o que é o amor, você precisa primeiro se amar, para depois você poder amar os outros, né? A gente, às vezes, está aborrecido, senta e faz uma prece, aquela ira incontida nos dominando, e isso a gente sabe que não tem efeito nenhum. O Evangelho nos diz que, para nós podermos orar com eficiência, a prece possa verdadeiramente trazer uma vibração que possa atingir rancor. Isso parece assim uma dificuldade imensa, porque a gente já de se perguntar, no mundo moderno, como é que a gente consegue não ter mágoa, não ter ódio, não ter rancor, né? Todos nós temos um espinho no pé, né? Uma pedra para dar uma topada, um aborrecimento, alguns têm aborrecimento todo dia, outros de vez em quando, mas é de cada um. Mas isso faz com que a gente possa aprender a administrar os nossos sentimentos, né? Porque o nosso olhar, ele fica viciado pelas condições aqui da Terra e a gente deixa de perceber aquilo que seja essencial. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu vi uma reportagem, acho que foi naquele programa, o Globo Repórter, e assim, de doer o coração. A reportagem era no Nordeste, num lugar assim, era até bonito o campo, mas de poucos recursos, né? As pessoas lá não tinham muitos recursos, passavam por uma necessidade muito grande, se alimentavam mal, né? Então o repórter vai ver o que eles tinham para comer, uma pouca coisa, para uma porção de gente, ele fica impressionado. E tinha lá alguém rindo, feliz, mas você está feliz? Aí ele falou assim, olha, a gente aqui passa essa necessidade, mas olha a beleza desse campo, dessa montanha, né? Olha, é um lugar ótimo, eu não quero sair daqui não. Eu me lembro que ele falou assim, é uma outra ótica, né? Com certeza. Ele entendeu que aquele lugar lhe trazia algo compensador que estava até acima das suas necessidades materiais mais prementes, né? É uma pessoa que de repente compreendeu a necessidade desse enfrentamento, né? E a gente, eu fiquei assim impressionado, né? Porque nós nos acostumamos ao conforto da vida material e colocamos isso em primeiro lugar. A gente acha que a satisfação disso é um merecimento nosso. Não, eu mereço, eu trabalho, eu me esforço, eu tenho isso.
Sim, tudo bem, mas tem um outro lado também que merece e deve ser cuidado, que é o lado da vida espiritual, que é o chamado caminho da porta estreita, né? Você, por exemplo, abrir mão de tantas coisas e você buscar auxiliar alguém, buscar uma tarefa que seja engrandecedora moralmente, né, que te faça realmente se colocar num patamar de evolução mais acentuado. Eu tenho uma história, uma coisa real, verídica, que aconteceu com um amigo meu. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque para mim isso demonstra assim um objetivo, né? Você vislumbrar alguma coisa muito maior do que o conforto da vida material, né? As facilidades do caminho largo. Eu tenho um amigo, advogado, né? A gente trabalhava juntos até aqui em Araruama, há muitos anos atrás, e ele tinha também um escritório grande no Rio de Janeiro, e tinha 2 filhas, se não me engano, e uma delas sempre se interessou em estudar direito, se tornar juíza, e ele tinha muito orgulho daquilo. E, efetivamente, ela se formou em advogado, começou a trabalhar com ele, no escritório dele, né? Ele estava, me lembro dele falando com muito entusiasmo dela, ela está indo muito bem, ela se formou, trabalha muito, ajuda muita gente. Mas um dia ela foi fazer uma audiência, era de uma pessoa pobre, e por alguma razão lá qualquer, o juiz não foi rude com a pessoa, não deu muita importância, algo desse gênero, que eu não me lembro exatamente o que possa ter ocorrido. E aí, ela chegou assim para ele, voltando, chateada, aborrecida, né? Puxa vida, isso que é justiça, é assim que funciona. Passou. Passado um tempo, aconteceu novamente um fato do mesmo quilate. Aconteceu novamente alguém ter sido maltratado pela autoridade. E aí, aquilo foi o canto do cisne para ela. Ela chegou em casa e falou: pai, eu não quero mais essa vida, isso não serve para mim. Eu quero procurar fazer algo que me seja mais útil. O que ela fez? Ela largou a carreira da advocacia, entrou para uma ordem franciscana, não, para a mulher é um outro nome, não me lembro agora. E aí fez voto de pobreza e passou a ir para a rua cuidar dos desamparados, dar comida, alimento, remédio, tratar. Eu soube disso uma vez que eu tinha ido ao fórum no Rio de Janeiro, já não via ele há algum tempo, e saí do fórum e encontrei com ele. Como vai? Tudo bem? Aí ele falou: lembra daquela minha filha? Aí contou essa história. Ele ficou chateado, né? E aí ele falou para mim assim: eu não sei nem onde ela está nesse momento. O voto de pobreza dela, ela não tem nem um telefone celular que eu possa ligar para ela. Quando ela arruma um telefone, alguém empresta, ele empresta para ela consegue uma ficha no orelhão, ela me liga e fala sobre isso. Aí eu não sabia o que dizer, né? Aí falei para ele: mas ela não está feliz? Ela falou: tá, mas eu não estou. Então, são 2 lados da moeda, né? Ela ali se descobriu como alguém envolvida numa tarefa de caridade, né? Ela descobriu o sentido da vida, não por ser alguém que tivesse uma profissão que lhe trazia bons rendimentos, um escritório confortável, uma vida material satisfeita. Ela se sentiu mais feliz, sem ter um tostão no bolso, auxiliando aquelas pessoas que efetivamente necessitavam da sua ajuda, né? E o pai ficou triste, porque ele, na visão dele, fez o que era melhor para sua filha, deu todas as condições materiais, deu educação, deu instalações para ela trabalhar, todas as condições para ela ter uma vida, no sentido da palavra, digna, honrada e abastada, mas não interessou para ela. Nessa mesma história, a gente tem esses 2 aspectos, né? Daquele que efetivamente acredita que nós estamos aqui por uma razão, a de evoluir, de buscar esse caminho. É a escolha da porta estreita, que é óbvio que num mundo como esse, com tantas facilidades, com tantas coisas que nos atraem, que nos encantam, que nos levam a acreditar que elas são boas e verdadeiras, necessárias para cada um de nós, e a gente, ao cabo
de alguns anos, vai embora daqui e tudo fica aqui na Terra. Ninguém levou automóvel, helicóptero, navio, apartamento, nada. Tudo fica aqui, porque era um empréstimo, né, que nós recebemos para que a gente pudesse saber o que nós vamos fazer com esse empréstimo que Deus nos deu. Então, a visão da porta estreita, ela pode ser aos olhos da existência material, mais doída, né? Mais sofrida, pior, né? Porque você vê as pessoas tendo uma condição que você não tem, usufruindo de coisas que você não está usufruindo naquele momento. Mas aí o que importa, na verdade, é o conteúdo daquilo que aquela pessoa usufrui naquele momento, o quanto isso pode ter um significado na sua evolução, na sua redenção moral. São escolhas difíceis que a gente faz, né? Nessa hora, por exemplo, a gente podia estar tomando um chope, jogando uma conversinha, né? Trocando ideias, o que não seria absolutamente nada de anormal. Mas nós estamos aqui interessados em buscar aprender sobre nós mesmos, né? Porque nós precisamos aprender muito sobre nós mesmos para que nós possamos aprender a viver com os outros, a entender os outros, a respeitar os outros em toda e qualquer circunstância. O caminho do amor nos leva para isso, né? Eu costumo sempre dizer que a generosidade é tão grande que a gente, saindo de um chamado mundo de provas e expiações, um mundo tão bonito, né? O mar maravilhoso, as montanhas, o céu, as estrelas, né? Isso é um presente dado para qualquer um de nós. Aí não importa você ter posse de riqueza ou não, né? Porque é da natureza, é de cada um de nós. E um dos aspectos da nossa vida é cuidar desse planeta, como eu falei anteriormente. Né? Cuidar para que possam aqueles que vão reencarnar depois de nós, ou até mesmo nós mesmos voltando aqui, encontrar condições em que a gente possa manter uma vida material de molde a que nós possamos cumprir aqui todas essas etapas da nossa encarnação. E nós sabemos também que esse caminho da porta estreita, que nos leva a essa evolução para outros planos, nos levará também a outros planetas diferenciados, porque nós sabemos que todos os mundos são habitados, e evidentemente a cada mundo a sua característica, mas sempre melhor para cada um daqueles que vai compreendendo esse caminho da evolução, que buscam a compreensão, buscam o conhecimento necessário para que a gente possa fazer essa retificação moral. A gente sabe que no começo isso é complicado, mas é claro que com o passar do tempo, né, com a assimilação dessas ideias, com o crescimento do nosso baú intelecto moral, a gente vai tendo isso cada vez mais facilitado. Eu digo para vocês que quando eu vim aqui para o CEAV pela primeira vez, era uma casinha pequena lá embaixo, onde ali é a cantina, tinha um quadro negro, as palestras eram feitas ali naquele pedacinho, tinha ali onde hoje aquela escadinha que sobe para a gente sair, ali tinha uma varanda, né? E aí a casa era pequena, tinha um número X de frequentadores. E eu chegava, ficava sentadinho lá no muro da varanda assistindo. Meio tímido assim. Aí as pessoas, entra, rapaz, não, estou bem. Aí depois fui botando o pé para dentro, aí entrei na casa, aí sentava lá na frente. Aí me chamaram para escrever no jornal. Aí me chamaram para dar passe. Aí me chamaram para fazer estudo. Eu quase desmaiei. Caramba, como é que eu vou chegar lá na frente do pessoal e falar alguma coisa sobre Jesus, sobre o Evangelho? Porque eu sabia falar sobre direito. Eu sou advogado, era uma coisa que eu já estava acostumado a falar. Mas falar isso para mim era uma novidade. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um estudo, estava frio, mas eu fiquei todo suado, de tão nervoso que eu estava. Eu nem bebi a água para as pessoas não verem que eu estava tremendo. Eu estou falando isso para vocês, porque hoje, por exemplo, eu bebo a água, eu posso até estar tremendo, mas ninguém percebe, né? E chego aqui e falo.
Aí eu fiquei pensando também o seguinte: hoje eu tinha esquecido que ia fazer a palestra hoje. E cheguei aqui e estou conseguindo enganar vocês, ó, já há 45 minutos enganando vocês. Por quê? Porque eu consegui constituir dentro de mim um baú, um pouco de conhecimento. Porque eu encarei essa empreitada de estar aqui na Casa Espírita como uma coisa extremamente favorável à minha evolução, né? Estudar, trabalhar, são coisas que nos engrandecem. É claro que eu não vou dizer para vocês que o meu caminho é só a porta estreita, claro que não. Mas ele tem um pedaço que está na porta estreita, tem outro pedaço que está na porta larga, mas tem um pedacinho na porta estreita que vai ser ampliado, porque isso acaba se tornando uma coisa natural na gente. Eu estou falando isso para vocês porque sei que o primeiro passo é difícil. É difícil a gente começar, né? E a gente precisa de perseverança, né? Para poder conseguir efetivamente. Depois, quando você começa a compreender a grandiosidade de tudo isso, a sua vida se transforma de uma maneira natural. Eu trabalho há muitos anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Confesso para vocês que às vezes eu me sinto cansado do trabalho, mas vir para o SEAD é sempre um motivo de eu estar bem. Eu posso estar, eu até já vim gripado, resfriado, etc. Tal, mas vim para cá, porque eu me sinto bem aqui. Eu conquistei essa condição pela frequência, pela compreensão. Participo de grupos de estudo aqui na casa, né? Estudo, faço o culto do Evangelho lá. São condições que propiciam a que a gente possa compreender essa lição de Jesus, que se resume naquilo que a gente já sabe, é o amor. O amor que é o grande modificador das nossas vidas, né? Mas o amor verdadeiro, porque esse amor que Jesus falou é um amor ainda diferente do que nós praticamos. Quando a gente entender a grandeza desse amor, por certo, as coisas hão de melhorar, né? Vamos indagar a ele: mestre, qual o maior dos mandamentos? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí estão contidos toda a lei e todos os profetas. Porque todos os seguintes são derivados dessa máxima. E aí eu pergunto a vocês: a gente ama a Deus? Todos vão dizer sim, nós amamos a Deus. Já quem diga até que é temente a Deus, né? Só que Deus não pode ser objeto de temor, e sim de compreensão. Então, mas a gente compreende efetivamente o que é amar a Deus. A gente entende o que é isso de verdade. Porque para a gente passar para o seguinte, amar ao próximo como a si mesmo, a gente tem que entender o que é que nós amamos em Deus, o que é Deus, né? Que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas, sim, e esse amor que a gente acha que sente por Deus, a gente compreende isso? Então, não adianta saber, é preciso compreender. Só a compreensão faz com que isso fique impregnado em nós e nós possamos evoluir. Se a gente só aprende e não compreende, a gente não passa por amar ao próximo como a si mesmo. A gente continua passando pelo caminho largo. Quando a gente aprende isso, a gente passa pela porta estreita e aí a gente consegue efetivamente evoluir. Eu espero que todos nós possamos escolher a nossa porta estreita. Ao contrário do que se pensa, ela não é tão dolorosa assim. Na verdade, ela exige de nós a compreensão do que seja isso. Exige de nós um comportamento que nos permita compreender o amor, a caridade, a solidariedade, né? Que o objetivo de todos nós, ao final da nossa evolução, é aprender a ter um convívio harmônico com os demais, viver em solidariedade, fraternidade, em auxílio mútuo, auxiliando a todos aqueles que possam necessitar da nossa ajuda, de uma maneira graciosa, espontânea, amorosa, porque esse é o fundamento maior que há de nos elevar e há de fazer com que a gente possa verdadeiramente evoluir. Eu espero que todos possam escolher as dificuldades aparentes da porta estreita, porque o caminho largo, a porta larga, nós já estamos dentro dele. Precisamos é mudar o foco e buscar esse caminho evolutivo. Então, meus amigos, esse era o trabalho que eu tinha para apresentar para vocês. Me perdoem sinceramente por qualquer falha, qualquer omissão, né?
Eu entrei pelo caminho largo ao anotar errado na agenda o dia que eu tinha que fazer o estudo aqui. Mas espero que vocês possam compreender e, sobretudo, que a espiritualidade puxe minha orelha devagarinho, né? Porque a ideia da gente é, com certeza, buscar a evolução. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus ilumine o caminho de cada um. Um beijo e fiquem em paz.